Hoje nós vamos compartilhar sobre o propósito eterno da adoração. Nós sabemos que a adoração ela tem um propósito eterno e esse propósito precisa ser compartilhado para que você não tenha dúvidas, mas tenha certeza para o que você foi chamado e o porquê você está aqui como homem e mulher adorador do Deus Todo-Poderoso. Então eu queria que você digitasse aqui o propósito eterno da adoração. Alguém pode digitar isso aí? Vamos lá? O propósito eterno da adoração. E para isso nós vamos ler o texto de João, capítulo 4, versículo 24. Todos nós já conhecemos, João 4, 24, que diz: Deus é Espírito. E é necessário, olha só, e é necessário que os seus adoradores, presta atenção, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores, ou seja, aqueles que se dispõem a fazer algo, o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, Adiel. Deixa eu fixar esse comentário. O propósito eterno da adoração. Compartilhe com alguém, se já compartilhou. Manda mensagem para alguém avisando que nós estamos em live e que Deus vai falar profundamente a cada um de nós. Não deixe de compartilhar. Então vamos lá então. Nós precisamos entender que a adoração é um dos atos mais sublimes, é um dos atos mais incríveis e profundos que o homem pode fazer para se relacionar com Deus. A adoração é um dos atos mais sublimes e incríveis que nós fomos convidados, que nós temos que nós temos de Deus, que Deus entregou para nós. O único ser que adora Ele somos homens, sabe? Nós precisamos entender isso. E por causa dessa adoração que nós entregamos para Deus, nós nos parecemos mais com Ele. Guarde isso. Nós nos parecemos mais com Cristo quando obedecemos e quando o adoramos. Só que o que acontece? Muitas vezes a adoração ela é colocada apenas como algo muito superficial. A adoração ela é colocada, por exemplo, como música, e não tem nada a ver. Música não é adoração. Música é uma das ferramentas que nós usamos para adorar a Deus. Música é uma das ferramentas. E a adoração ela também não se limita apenas nos momentos coletivos de adoração. Ela não se limita aos momentos coletivos de adoração. Por quê? Porque o momento em que nós estamos adorando a Deus ali, em espírito e em verdade, nós estamos também adorando a Deus, porém nós estamos como o corpo de Cristo. Agora, a verdadeira adoração, porque nós estamos falando da adoração eterna, a verdadeira adoração, ela é expressada a Deus no nosso dia a dia, porque nós estamos falando do propósito eterno da adoração. O propósito eterno de Deus através da adoração é que nós venhamos parecer mais e mais com Ele. Agora, a adoração ela tem uma essência, ela tem uma cultura. E no nosso caso, a cultura da adoração, ela tem a ver com música. Porém, a palavra adoração, a primeira palavra adoração descrita na Bíblia é avodá, que significa serviço. Porém, essa palavra avodá, ela tem algumas faces. E uma dessas faces é o serviço. Ou seja, enquanto nós estamos adorando a Deus, nós estamos o servindo. E enquanto estamos servindo a Deus, estamos adorando. Amém? Vocês estão entendendo isso aí? Agora, qual a perspectiva divina e a perspectiva bíblica em relação à atividade da nossa adoração? Porque o nosso coração precisa estar voltado para Deus. E nós precisamos entender que desde o momento de oração, irmãos, nós precisamos entender que o nosso momento de oração, ele também é adoração. E as tarefas simples que nós fazemos no nosso dia a dia é um propósito eterno de Deus que nós entregamos a Ele, fazemos e Ele recebe como adoração. Lembra que os nossos atos, as nossas atitudes, elas sobem para Deus como essência, como cheiro agradável. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos,
ser um bom funcionário, ser um bom patrão, isso também é adoração e faz parte do propósito eterno de Deus. Então nós precisamos entender que o verdadeiro adorador, ele não está estritamente falando de alguém que canta ou de alguém que levanta suas mãos no culto para adorar a Deus. Mas o verdadeiro adorador é aquele que vive o propósito dele, é aquele que o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus em todo o tempo. É aquele que na sua existência, enquanto homem, ele exala Deus através da sua vida. Olha o que diz Colossenses 3:23. Paulo dizendo ao povo de Colosso: tudo o que fazerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Paulo aqui estava expressando que uma das faces da adoração é o serviço, ou seja, enquanto você está servindo alguém, faça como você estivesse fazendo para Deus. Afinal de contas, tudo aquilo que você faz para Deus. E fazendo para Deus, você precisa fazer o seu melhor. Então, a esperança autêntica da nossa adoração, ela é manifesta através das nossas ações. Amém? Então, nós precisamos entender também que o propósito eterno de Deus da adoração é que nós venhamos adorar a dele em espírito e em verdade. E quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, que foi o texto que nós lemos, que é o texto base que nós estamos meditando hoje, que é o propósito eterno da adoração, aquela mulher, ela redefine na sua mente a sua compreensão em relação à adoração. E Jesus Cristo aqui mostra para ela que a adoração não está mais diretamente ligada aonde você está, com quem você está e o que você está fazendo, mas a adoração agora fala do seu coração. Por quê? Porque ali Jesus Cristo já estava colocando um princípio bíblico, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo e ele está dentro de nós, ou seja, aonde nós estivermos e o que nós fazemos é adoração. Guarde isso. Aonde nós estamos e o que nós fazemos é adoração. E Jesus então explica para a mulher samaritana que adorar em espírito e em verdade é o necessário. Porque ela pergunta para Deus: aonde eu devo adorar? Em qual monte? Em Jerusalém ou em Samaria? O que eu tenho que fazer? Para onde eu preciso me locomover? Jesus fala com ela assim: não tem a ver com locomoção mais. Tem a ver com o seu coração, aonde você estiver. Por quê? Jesus Cristo já estava colocando, já estava entregando uma chave para ela de que aonde nós estamos, nós somos adoradores. Porque a partir do envio do Espírito Santo, o Espírito Santo que estava preso em uma caixa, que era a Arca da Aliança, ele sairia dali e iria habitar dentro do homem. Então Jesus Cristo já estava entregando para ela uma chave poderosíssima de que a adoração precisa ser em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Adoração em espírito significa literalmente estar em comunhão com Deus. Comunhão profunda e autêntica. E quando eu estou em comunhão profunda e eu sou autêntico com a minha vida, eu permito que o Espírito Santo venha guiar a minha vida. Então, é importante a gente ressaltar isso. A adoração espiritual, ela acontece quando? Quando o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. E aí a gente precisa ressaltar que o entusiasmo da nossa vida, os desejos do nosso coração fazem parte da nossa adoração, mas não é a essência da adoração. Porque a adoração espiritual ela está ligada ao Espírito nosso, que está ligado ao Espírito de Deus. Tá dando para entender? E adoração em verdade? Porque o texto diz adoração em espírito e em verdade. Em verdade fala da coerência. Por que coerência? Porque lembra que nós falamos que aonde nós estamos, nós adoramos a Deus? É incoerente, guarde isso, é incoerente eu adorar a Deus na igreja e não adorar a Deus na minha casa. É incoerente eu adorar a Deus na igreja e não adorar a Deus na escola. É incoerente eu adorar a Deus na igreja e não adorar a Deus no meu trabalho. É incoerente eu adorar a Deus na igreja, mas não adorar na rua, no meio dos meus amigos. Então isso fala de uma adoração verdadeira.
Adoração que fala de sinceridade, de integridade diante de Deus, de inteireza, de entrega total a Ele. E é esse coração que Deus busca, corações extremamente honestos. Coração que não se preocupa com o que está ao seu redor. Porque no momento da minha adoração espiritual, meu espírito está conectado ao Espírito de Deus, e por causa dessa conexão, as coisas que estão ao meu redor não podem me atrapalhar a adorar a Ele. Então, o Espírito Santo, ele exalta o Pai através da nossa vida na terra, como homens e mulheres de Deus. A adoração, ela é um estilo de vida. Sabe, o verdadeiro adorador, ele não pode se limitar a adorar a Deus apenas na igreja. O verdadeiro adorador, ele não pode se limitar a adorar a Deus apenas no momento de adoração coletiva. Guarde isso, mas em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na nossa palavra. A nossa palavra precisa ser uma palavra de gratidão, uma palavra de amor, uma palavra de edificação. E quando eu libero essas palavras de gratidão, de amor ou de edificação, as palavras que saem da minha boca são palavras que adoram a Deus. Também nós adoramos a Deus com o nosso relacionamento. Por quê? Porque perdoar, ter compaixão, respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo, fala de adoração. Porque a adoração é a nossa vida e não é o momento de louvor que nós estamos na igreja em coletividade. No nosso trabalho, como? Executando tarefa com muita dedicação, com honestidade, com excelência. Lembra-se que Deus, quando olhou para a terra, ele entregou o melhor que ele tinha, que era o seu filho. E aquilo que nós fazemos para ele não pode ser menos do que excelente. E nós precisamos entender que as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos como homens e mulheres de Deus, honram a Deus e refletem o caráter dele. Olha o que Paulo disse em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional. O que é o culto racional? Sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo fala do corpo, santo fala da alma e agradável fala do espírito. O que é o culto racional? Não é o culto que eu analiso, mas é o culto que eu me entrego de corpo, alma e espírito a Deus. E é por isso que Paulo vem lembrar que o verdadeiro sentido da adoração é entregar a nossa vida. É entregar a nossa vida como sacrifício santo, vivo, santo e agradável. Amém? Então, Deus aqui está nos chamando a viver de forma consagrada, de forma entregue para Ele, onde cada pensamento, onde cada atitude seja de fato uma adoração e um louvor a Deus. Agora, a nossa verdadeira adoração, ela tem fruto. Escreva aí no chat, a nossa adoração tem fruto. A nossa adoração tem fruto. Qual é o fruto da nossa adoração? Intimidade com Deus. Porque a adoração, uma vida de adoração, nos aproxima de Deus. E inspira outras pessoas também a aproximarem. A nossa adoração, ela traz paz e alegria, não somente ao nosso coração, mas ao redor. Porque a adoração, ela faz com que a nossa vida não seja uma vida pessoal, mas a adoração faz com que a nossa vida seja uma vida coletiva. A nossa adoração traz um impacto na sociedade. O verdadeiro adorador, ele transborda o que ele tem, que é o seu amor, que é o seu serviço. E quando eu transbordo do amor que eu tenho, eu reflito a luz de Cristo que está em mim, porque ele habita em mim. Amém, isso aí, Dê. Exatamente. Vocês estão entendendo? Agora eu quero colocar aqui um desafio prático para você essa semana, para que você faça isso. Primeira coisa, você precisa entender que a sua vida precisa ser alinhada com o propósito de Deus, porque nós estamos falando do propósito eterno de Deus para a adoração. Propósito eterno de Deus para a adoração. Então, você precisa de ter alegria no espírito.
e intencionalidade. Então eu queria que você parasse hoje um pouco para refletir sobre a sua vida e você se faça algumas perguntas. Existem algumas áreas na minha vida que eu preciso tomar ações que glorificam a Deus e eu tenho tomado ações que não glorificam a Deus? Anota isso no papel. Faça a tarefa de casa muito bem feita. Segunda coisa, eu estou buscando a Deus com o meu coração sincero ou eu estou ainda preso em ações e rotinas religiosas? Porque, irmãos, a pior coisa é um coração que adora a Deus religiosamente. Deixa eu só dar um exemplo. Quando Lázaro morreu, eu sempre cito esse exemplo em várias coisas, porque quando Lázaro morre, Deus expõe o coração de Marta e o coração de Maria. E eu cito esses exemplos em várias ministrações, porque ele é muito amplo. Presta atenção, quando Marta e Maria falam as mesmas palavras para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, ela tinha um coração religioso, ela tinha um coração agarrado, ela tinha um coração travado no seu serviço, na servidão. Enquanto Maria tinha o seu coração livre em adoração a Deus. E as duas falam a mesma palavra. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, para Maria, ele fala, não, mas pode ficar tranquilo que ele vai ressuscitar. Mas quando fala para Marta, mas quando Jesus fala com Maria, quando Maria fala a mesma frase, vamos lá, quando Maria fala a mesma frase, Jesus chora. Por quê? Porque Jesus estava olhando por detrás do coração de Maria. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus com o coração sincero. Então, sonde o seu coração. Você tem buscado a Deus com sinceridade ou você ainda está preso em atitudes religiosas? Terceira coisa que eu quero que você liste essas áreas. Pergunte para si mesmo e você vai escrever quais os atos que eu consigo fazer para mudar a motivação do meu coração. Sabe? Você vai fazer essas três coisas para que você venha de fato alinhar o seu coração à vontade de Deus. Nós precisamos entender que sondar o nosso coração precisa ser uma prática diária. E quando eu sondo o meu coração, eu tenho discernimento de quem eu sou e de quem Deus é para mim. Amém? Então nós precisamos entender que a adoração é um chamado para viver uma vida completamente que glorifica o nome do Senhor de Deus em espírito e em verdade. E se você e eu assumirmos essa postura e nos tornarmos alguém que adore a Deus em espírito e em verdade, nós vamos conseguir manifestar Ele e exalar o bom perfume dele com muito mais fluidez. Amém? Que a sua vida seja um testemunho vivo do amor e da santidade de Deus e que você encontre forças nele para que o seu propósito de viver como um verdadeiro adorador seja genuíno, seja de fato um ato que reflita a glória, o amor e a graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.